Boa noite, o Jornal da Guará está começando agora e na edição desta quarta-feira, 26 de junho, você vai ver os seguintes destaques. O Ministério Público decide que imóveis em área de risco na capital devem ser demolidos e a população precisará ser atendida por aluguel social do município. Prefeitura de São Luís é condenada a recuperar uma das pontes sobre Rio Anil sem estrutura e que oferece risco a pedestres e motoristas. Presos integrantes de grupo envolvidos em roubos de cargas nas rodovias que cortam o estado. Veja também onde estão os avanços no ensino do Maranhão divulgados no Anuário Estatístico da Educação. Como os estados vão pressionar o governo federal pela reforma tributária. As eleições para a escolha do novo reitor da Universidade Federal do Maranhão. Tem os destaques da noite junina. E a audição que escolheu meninos e meninas que estão concorrendo a uma vaga no balé mais famoso do mundo, o Bolshoi. Agora, no Jornal da Guará. O noticiário policial mais uma vez é destaque e abre a edição do JG, porque vai destacar a prisão de integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas, uma modalidade de crime que tem crescido aqui no estado. Como desdobramento da Operação Carga Segura relativa ao roubo de uma grande quantidade de produtos de uma empresa de eletrodomésticos, o Departamento de Combate ao Roubo de Cargas da Polícia Civil apresentou 8 suspeitos envolvidos no crime, sendo que um deles, o Kelson Ferreira Veloso, já tinha sido preso em abril por receptação criminosa nesse mesmo caso e estava preso em Pedrinhas. Os outros foram presos na manhã desta quarta-feira na Vila Maracujá e adjacências na região da BR-135. Com eles, a polícia apreendeu 53 papelotes de cocaína, além da arma e do carro que foram utilizados para o roubo dos produtos. Segundo a polícia, os envolvidos fazem parte de uma facção criminosa que atua na Vila Maracujá. 10 mandados de prisão foram pedidos, sendo que 2 pessoas ainda estão foragidas. Vamos investigar outros delitos que, porventura, eles tenham cometidos naquela região. E ressalvando ainda que, durante a prisão do Lucas, que foi uma das pessoas que foi cumprido o mandado, foi encontrado o carro, o Corsa Classic, que estava em poder dele, foi apreendido o carro, e foi encontrado também 53 invólucros de cocaína. Um dia depois da polícia apresentar integrantes de uma quadrilha especializada em explosões a caixas eletrônicos em São Luís, outro banco sofreu com uma tentativa de assaltantes levarem dinheiro explodido, caixas. Por volta das 3 da manhã, a agência do Banco do Brasil, no bairro do João Paulo, foi atacada por bandidos que tentaram explodir os caixas e roubar os valores. Mas a tentativa foi frustrada e apenas a porta da frente da agência ficou quebrada. Imagens de monitoramento vão auxiliar na identificação dos suspeitos. Ninguém foi preso até agora. Esse é o 10º arrombamento de agência bancária aqui no estado. Se formos incluir outras modalidades de crime, essa é a 18ª ação contra agências bancárias e 8 delas foram aqui na capital, segundo o Sindicato dos Bancários. Combater a violência é uma necessidade e, indiscutivelmente, um dos caminhos para isso é a educação. Investir no aprendizado e na qualidade do ensino pode ser um caminho para reverter tantas situações deploráveis que acompanhamos no cotidiano. Mas é um desafio e tanto educar, ainda mais em um estado como o Maranhão, onde por anos a educação foi negligenciada. Mas existem avanços. Português e matemática são termômetros da qualidade da educação e nestes pontos o Maranhão tirou nota baixa. 3,2% dos alunos apresentaram aprendizagem inadequada em matemática na 3ª série do ensino médio. Em português, mais de 80% não atingiram o patamar esperado. Os dados são do Anuário Brasileiro da Educação Básica, referentes aos anos de 2017 e 2018. Primeiro nós estamos comemorando o resultado. Em qual sentido? Que o Maranhão ele evoluiu de maneira muito positiva nesses indicadores de ensino médio,
os indicadores da educação no Maranhão. A Organização Todos pela Educação fez um estudo, comparou 2012 com 2018 e a gente cresceu a quantidade de estudantes matriculados no ensino médio. Nós crescemos também na avaliação dos nossos indicadores educacionais. No caso específico de português e matemática, apesar do dado de fato ser preocupante e fazer com que a gente redobre o trabalho, a gente tem dados significativos que a gente tem evoluído. O melhor exemplo disso é o IDEB. O Maranhão avançou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB também se destaca quando o assunto é matrícula nas escolas. O estado atingiu 8%, enquanto o Brasil registrou 7%. Isso quer dizer que o Maranhão superou a média nacional com relação aos estudantes com idades entre 15 e 17 anos matriculados no ensino médio. No anuário de 2012, 55,5% estavam na escola. No último levantamento, esse índice subiu para 63,7%. Números que revelam uma evolução em comparação com os anos anteriores. Felizmente, de uns tempos para cá, digamos num recorte de mais ou menos 5 anos, é que nós temos aí um pequeno crescimento, uma melhoria, ainda que pequeno, como disse, mas substancial nesses índices, mas ainda aquém daquilo que, digamos, podemos ter como um pleno desenvolvimento de índices educacionais. O Jornal da Guará vai para o intervalo, conversando daqui a pouco com o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia. Agora são 6 horas e 48 minutos. Argolado em vários setores, o Brasil está fazendo reformas em diversos segmentos, como a reforma da Previdência, acompanhada com atenção por boa parte dos brasileiros. Mas ela não é a única. Existe também a reforma tributária, que está sendo vista com atenção e cuidado pelos estados que defendem o governo federal seja mais transparente na divulgação de dados relativos à transparência constitucional aos estados e também ao Distrito Federal, decorrentes da arrecadação de impostos federais. Vamos conversar sobre esse assunto com o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, doutor Rodrigo Maia. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite. Doutor Rodrigo, a gente tem essa preocupação. Reforma da Previdência é uma discussão, a reforma da tributária ainda não entrou na grande discussão, mas a gente sabe que existe, tem que haver diálogo. O CONPEC, que todos os estados fazem parte, estiveram reunidos ainda na semana passada. O que essa reunião pontuou de interessante, de pontos que devem ser levados em consideração? Bem, primeiramente, um tema central e uma preocupação compartilhada por todos os estados é promover um federalismo cooperativo efetivo. Porque hoje nós temos uma grande concentração de poderes da União, apesar dos estados serem entes independentes, autônomos, há uma certa relação assimétrica, eu diria até hierárquica, com o governo federal. E o Colégio de Procuradores Gerais, em nome dos estados, busca realmente equilibrar essa relação. Dentre as reformas importantes, nós temos, como você destacou bem, a tributária, que logo em seguida, após a reforma da Previdência, será certamente debatida e diz respeito ao interesse fundamental dos estados, que é a atividade fiscal. Essa atividade fiscal, recolhimento de impostos, a gente percebe, por exemplo, que o Brasil, segundo dados apresentados para a gente, por meio da Receita Federal, houve uma maior arrecadação até, mas o repasse não acompanhou esse crescimento, essa tomada de poder para que os estados possam aí cobrir e sanar vários problemas. Foi discutido também? Não, certamente hoje uma das principais ações que os estados têm contra o governo federal, o Maranhão, praticamente todas as outras 26 unidades da federação, é justamente para dar mais transparência, essa transferência do FPE, porque nós não conseguimos compreender como há um aumento na arrecadação no âmbito federal e, consequentemente, e paralelamente, uma redução das transferências constitucionais obrigatórias. Para se ter uma ideia, apesar do aumento real da arrecadação, no mês passado nós tínhamos uma queda de quase 10% do FPE. Isso não só o Maranhão, mas os mais entes federativos. Então, isso motivou a propositura de uma ação para que houvesse mais transparência nesses dados, porque nós acreditamos que está realmente havendo uma subtração
de recursos que seriam utilizados para compor a base do Fundo de Participação dos Estados. E nós recentemente tivemos algo muito importante para reforçar nossa pretensão, que foi um acórdão do TCU, reconhecendo que, de fato, não há muita transparência da Receita Federal na aferição desses dados. Então, nós acreditamos que teremos êxito também nessa ação, em que nós buscamos realmente ter um diálogo mais transparente, mais equânime com o governo federal. Foi discutido o prazo para que isso seja mais transparente? Afinal de contas, se cobra tanto pela transparência por parte dos governos, e agora é a vez do governo federal. Felizmente, também. nós estamos tendo uma receptividade muito boa no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, que é o relator dessa ação, já abriu prazo para alegações finais, inclusive já em face desse acordo do TCU, que reforça muito a nossa pretensão. Nós acreditamos que haverá um julgamento breve. A ideia é até que nós nos reunamos, inclusive com os governadores, que têm também tido uma participação importante nesses processos perante o Supremo, que afetam de forma muito substantiva os interesses federativos. E temos uma convicção que no Supremo Tribunal Federal nós teremos êxito em outras demandas importantes também. Como muito recentemente tivemos uma audiência pública, desse caso convocada pelo ministro Luiz Fux, onde se discutiu a possibilidade da União promover bloqueios diretamente nas contas dos estados, o que nós reputamos inconstitucional por ferir a autonomia dos entes federativos. Por que não? Bom, diante da situação que a gente vive, é bom destacar que o Maranhão é notório, tem um posicionamento diferente político do que é dito pelo governo federal. Mas isso interfere? Isso a gente pode entender que isso possa prejudicar o Maranhão no sentido de repasse? Ou isso é um fato que acontece com todos os estados? Não, absolutamente. Não há, de fato, qualquer tipo de retaliação ou perseguição ao Estado do Maranhão. As posições políticas, elas são independentes das posições institucionais. O nosso próprio governador Flávio Dino deixa isso muito claro. E mesmo estados politicamente alinhados ao governo federal, eles estão conosco nessas demandas, porque é um interesse que transcende a dimensão de governo, é o interesse de Estado. E esses interesses de Estado, evidentemente, eles são defendidos pelas procuradorias de forma independente, de forma autônoma. Bom, ainda falando sobre o Compeg, que aconteceu em Vitória, foram elencados 6 pontos. Desses 6 pontos, eles foram apresentados, vai haver uma devolutiva sobre essas reivindicações, sobre esses pontos debatidos? Bem, um dos pontos importantes são justamente essas ações, onde nós buscamos realmente mais transparência na composição desses fundos. E um outro tema pelo qual nós vamos nos debruçar agora com mais ênfase é em relação justamente à reforma tributária, porque há algumas propostas já em curso de unificação de tributos que vão acabar por reduzir a autonomia dos estados no exercício da sua atividade fiscal, o que nos preocupa realmente, porque o histórico que nós temos na relação com a União nesse ponto não é um bom histórico. Então, a perda de autonomia na composição, na criação dessas espécies tributárias é algo que realmente tem inspirado uma preocupação, razão pela qual o colegiado, nessa Carta de Vitória, na reunião do dia 18, vai compor uma comissão para acompanhar mais de perto isso e oferecer sugestões para que nós possamos realmente ter um federalismo mais eficiente que tem na tributação uma atividade fundamental. Porque sem o exercício da atividade fiscal, os estados não podem exercer nenhuma das suas atividades. Qual é a sensação que se vê, o senhor participou, portanto, desse Compeg, a sensação dos outros procuradores, a realidade dos outros estados é diferente? É passível de paciência para que sejam tomadas novas providências aí por parte do governo federal? Como é que fica? Bom, os estados, de modo geral, eles estão muito apreensivos, principalmente porque há pouco diálogo na esfera federal, mas nós não estamos interessados em criar conflitos ou arestas. Pelo contrário, os estados querem justamente construir pontes, construir diálogos, porque realmente é através da construção de consenso e diálogos que nós acreditamos que nós vamos conseguir resolver os problemas do país. E as procuradorias, elas têm um papel realmente de concertação, de construção de consensos. Dr. Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado, nosso muito obrigado aqui, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a participação. Obrigado. Bom, seguindo com política, o governador Flávio Dino publicou em uma rede social no final da tarde que conversou com o ex-presidente José Sarney sobre o quadro nacional. Na publicação, ele disse que apresentou ao ex-presidente sua avaliação em relação à democracia brasileira, que, nas palavras do governador, abre aspas, corre perigo em face dos graves fatos que estamos assistindo. Fecha aspas. O governador Flávio Dino também pontuou que já se encontrou com os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso para expor a sua preocupação.
Bom, logo após o intervalo, você vai saber os detalhes de uma ação que prevê a demolição de casas em área de risco no bairro da Aurora, na região do Anil, aqui em São Luís. E a determinação do Ministério Público para recuperar as pontes sobre o rio Anil, na Vila Palmeira. Neste momento são 6 horas e 59 minutos. A Universidade Federal do Maranhão está realizando até às 9h30 da noite de hoje uma consulta entre a comunidade acadêmica que vai gerar uma lista tríplice que será encaminhada ao ministro da Educação para a escolha do novo reitor da instituição. Bom, e também seguindo com as informações, o Ministério Público pediu que a Justiça determine que a Prefeitura de São Luís faça a demolição de construções em uma área de risco na rua 8 de setembro, no bairro Aurora, na região do Anil, aqui em São Luís. As famílias que estão mostrando nessas áreas de risco devem passar pelo cadastramento e serem devidamente abrigadas pela Prefeitura em um prazo de até 20 dias, segundo o pedido do Ministério Público à Justiça. A ação foi ajuizada no último dia 11 de junho. A Promotoria de Justiça do Estado quer que o município faça a demolição imediata de casas classificadas como em área de risco nesta região próxima de uma encosta na rua 8 de setembro, no bairro Aurora, em São Luís. O Ministério Público quer ainda que a Prefeitura da cidade seja obrigada a elaborar e apresentar um plano de recuperação da área degradada ou perturbada, além de outras exigências. Essa ação, embora tenha sido ajuizada no dia 11 de junho, na verdade ela é precedida por um inquérito civil público. Nesse inquérito, nós fizemos levantamentos da área, constatamos a situação, precariedade, de risco ali da área, e o município é notificado não apenas para se explicar, como para fazer o seu trabalho. O pedido da promotoria já foi encaminhado para a apreciação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital, que nos próximos dias deve apresentar a decisão liminar favorável ou não. Qualquer obrigação judicial para a Prefeitura só passa a valer a partir da decisão que vier a ser tomada pelo juiz da Vara de Interesses Difusos, que nós esperamos que seja favorável ao nosso pleito em defesa aí do meio ambiente e das pessoas que moram naquela área. No local, enormes rachaduras nas paredes das casas revelam o perigo de morar aqui. Grande parte das residências está ameaçada e pode desabar a qualquer momento. A casa deste comerciante é uma delas. Uma insegurança muito grande porque a gente, devido ao excesso aqui da localidade, que é sempre ameaçada, né? E o índice de água aqui é muito grande, então isso causa uma insegurança muito, tanto para mim como o vizinho aqui. Aliás, também para o pessoal mais atrás. A dificuldade maior também é do pessoal que mora lá embaixo, que tem um acesso muito difícil para subir para cá. Esta semana, a comunidade juntou dinheiro para comprar esses tubos de concreto para fazer por conta própria uma obra de escoamento para tentar conter e reduzir o problema da erosão no local. Através da União de Moradores, nós fizemos reuniões com as pessoas moradores aqui da área e juntamos algum recurso para comprar os tubos, né? E fazer o trabalho com a mão de obra da própria comunidade. Mas nenhum dos moradores sabia da solicitação da Promotoria de Justiça. Fiquei surpreso agora, né, pela essa decisão aí do Ministério Público, onde coloca que a Prefeitura tem 20 dias. Né? Surpresa. Para demolir as casas? Tudinho. Bom, nós entramos em contato com a Prefeitura de São Luís para que desse explicações sobre os procedimentos que seria feito em relação à comunidade, mas até o fechamento da edição, o município não havia se manifestado. Em outra frente, o Ministério Público propôs uma ação contra o município devido à falta de manutenção em uma das pontes sobre o rio Anil. A ponte é essa aí, no bairro da Vila Palmeira, na Avenida Sarney Filho. São menos de 100 metros, mas tem um monte de problema com pontas de ferro expostas, trechos quebrados e total ausência de infraestrutura. O Ministério Público determinou à Prefeitura um prazo de 120 dias para que seja feita a recuperação e o reforço estrutural na fonte. A Procuradoria-Geral do município disse que, quanto ao processo que trata sobre a recuperação e a manutenção da ponte que liga os bairros da Vila Palmeira e Rio Anil, o município ainda não foi citado oficialmente.
Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar de São João. Fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. Na apresentação do gráfico de marés, a primeira pré-mar será às 2h04 da madrugada, marcando 4,8 metros. Em seguida, teremos a baixa-mar, às 8h31, com 1,3 metros. Na parte da tarde, acontece a nova pré-mar, às 2h33, chegando a 4,8 metros. E, por fim, a baixa-mar, às 8h57, marcando 1,3 metros. Ritmos diversificados não faltam no São João do Maranhão. Um dos que faz muito sucesso é a dança do Lelê, que paralisou a atenção dos foliões juninos que acompanharam a apresentação na Praça Maria Aragão. Bumba Guará. Oferecimento Semar. Trabalhando para ser muito melhor para você. A dança folclórica do século XIX é tipo uma dança de salão, que costuma ser dançada em honra de determinados santos ao longo do ano. Típica da região do Munim, particularmente nos municípios de Rosário, povoado de São Simão e Axixá, a dança do Lelê faz parte da rica cultura maranhense em época de São João. Violão, cavaquinho, pandeiro, castanholas, flauta e rabeca estão entre os instrumentos que dão os acordes para a brincadeira coordenada por um mandante que dá as ordens aos pares de dançantes. Organizados em filas, a dança é dividida em 4 partes: o convite para a festa, o cortejamento dos pares e a talavera, que é a dança de braços dados. A dança do Lelê de São Simão foi o primeiro grupo a se apresentar no 6º dia de festa do Arraial da Praça Maria Aragão, que ainda iria receber muitas outras atrações que têm feito a alegria do ludovicense. Até o dia 30, essa estrutura estará montada para receber os amantes da cultura maranhense. Todos os arraiais oficiais organizados pelo governo e prefeitura contam com reforço na segurança para garantir a tranquilidade da festa. Os shows que vão acontecer no próximo domingo já deixam expectativas em quem tem frequentado o arraial. Bumba Guará. Oferecimento Tucum tem a programação completa dos arraiais oficiais de São Luís e ainda opções de locais em que é possível acompanhar não só a dança do Lelê, mas também outras manifestações e danças típicas que só o nosso período típico tem. Bom, hoje foi um dia marcante para muitas meninas e meninos que acalentam um sonho: dançar. O Balé Bolshoi, um dos mais tradicionais do mundo, abriu seleção em várias cidades do Brasil e hoje São Luís sediou uma audição emocionante. Veja na reportagem de Mariana Dias. Sonho de seguir carreira no balé. Há 3 anos, ela participa do programa Dançando e Educando da Prefeitura. E agora, o sonho está mais perto de ser realizado. É muito legal entrar no balé. E que também as outras crianças que não conseguiram tentem de novo para entrar no balé, que assim vai ser muito bom as crianças entrarem, que elas vão ser muito felizes no futuro. A mãe incentiva porque reconhece os ganhos que a filha teve desde que começou a dançar. Ela se tornou uma menina responsável, dedicada, até o sonho dela, ela participa desde quando começou. O Taylor também é um dos que querem passar 8 anos na Escola Técnica do Bolshoi, em Joinville. Muito feliz e que eu quero passar para mim para o Bolshoi, dançar balé. Essa é a primeira vez que a seleção acontece em São Luís. 64 crianças entre 9 e 11 anos participaram da audição, que não tem o número mínimo de candidatos selecionados. Isso vai depender do talento deles. A seleção acontece em várias cidades do Brasil.
Pela manhã foi a vez dos maiores, entre 12 e 18 anos. É observado o biotipo e a técnica dos candidatos. Os pré-selecionados participam da final em outubro, em Santa Catarina, onde encontram dançarinos de todo o Brasil e também da Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse é o primeiro processo, ele se chama pré-seleção e o candidato de 9 a 11 anos, ele não precisa ter conhecimento em dança, ele pode ou não, né? Então ele vem, ele vai fazer uma aula lúdica e nós vamos avaliar questões como o biotipo, a técnica, a projeção cênica desse candidato. A parceria com o teatro é uma forma de encher todos eles de esperança, até porque a expectativa é que agora essas audições possam acontecer pelo menos uma vez por ano. A gente está muito afinado, não só isso, como tem outros sonhos que a gente vai construir juntos com o Bolshoi. Nós estamos conversando sobre várias coisas de formação, de educação, de formação para professor, e a gente acredita que isso foi só um primeiro passo de tudo que vai acontecer. Bonito, né? Boa sorte a elas. No portal Guará.com tem outras notícias do Maranhão. O JG termina aqui, você fica agora com os analistas que entrevista Jonathan Almada, reitor do IEMA. Uma excelente noite a todos, até amanhã, TV Guará, seu canal com o Maranhão.